Então sejam todos bem-vindos a essa live. Vamos falar hoje sobre criança interior, né? Para que serve a criança interior? Qual é a função desta bendita criatura, né? Primeiro, quero fazer uma pequena introdução para vocês sobre o que é a criança interior, né? Eu sei que a maioria das pessoas que está aqui assistindo essa live já sabe o que é, especialmente para quem já me acompanha há algum tempo, mas eu quero repetir o que é a criança, só para ficar uma coisa mais, e até para as novas pessoas também entenderem um pouquinho, tá? A criança interior, ela não é uma criança de carne e osso, ela não está viva, quer dizer, viva ela não está externalizada, como estão as crianças, né? Como eu tenho um filho de 4 anos. Essa criança interior nada mais é do que uma roupagem ou uma tipificação de algo que está dentro de nós. Na verdade, das memórias, das vivências, das experiências que a gente carregou e carrega da infância. Então, a criança interior é a nossa infância, ela é uma representação da nossa infância. E o auge dessa criança interior é quando a gente atinge, o auge da nossa infância, melhor falando, é quando a gente atinge a idade de 7 aninhos, né? Com 7 anos, o nosso ego já está bem formado, com 7 anos a gente já tem uma boa base, infelizmente, para o bem e para o mal, para o que a gente vai viver, para as experiências que a gente vai ter, para como a gente vai reagir a essas experiências, né? Os traumas, as crenças, tudo já está bem delimitado ali. Claro que aquilo ali ainda pode acontecer outras coisas até o início da adolescência, mas com 7 anos a consciência da pessoa já está bem delineada, né? Então a criança interior é a nossa infância colocado, digamos assim, colocado como se fosse um avatar. Vocês sabem o que é avatar, né? Então a criança interior é um avatar que representa a nossa infância, que representa nossas experiências, todas as experiências, que representa a nossa bagagem, nessa que é a fase mais importante da nossa vida. Guilherme, por que a infância é a fase mais importante? Justamente porque dali vem tudo. Todos os traumas, todos os bloqueios, todas as fobias, ou quase todas, ou a maioria delas, vem da infância. Claro que eu posso ter um trauma na idade adulta? Posso. Por exemplo, se eu for vítima de um assalto, eu posso ficar traumatizado. Ou de um atentado terrorista, aquilo cria um trauma, né? Um estresse traumático. Ok, mas isso é bem mais difícil de acontecer. E lá na infância, esse trauma ele acontece às vezes reiteradamente, de diversas maneiras e diversas vezes, com pessoas diferentes, às vezes com a mesma pessoa, né? Especialmente com os nossos pais. Então, por si só, já faz da criança interior um ser importantíssimo, um ser interno, uma figura interna, uma parte da nossa essência interior. Então, já falei isso aqui em outras lives, vou dizer de novo. Nós somos formados por vários eus, né? Então, tem o eu superior, que é o anjinho. Vocês lembram do desenho da Disney, do Pluto, né? A primeira imagem que me vem é o Pluto, com um anjinho aqui, ou então o Pato Donald, e um diabinho aqui, né? Lembram? Então, o anjinho do Pluto, ou do Pato Donald, né, dos desenhos lá de 20, 30 anos atrás, é a nossa, 35 anos atrás, sei lá, 40, 50, é o nosso eu superior, é a nossa essência pura, é o que a gente tem de melhor, é a nossa parte luz, só luz, é aquela nossa parte que está pronta para nos ajudar e que sabe que é o melhor, que sabe qual é o melhor caminho e que a gente muitas vezes não escuta, né? Nós também temos o eu inferior, que é o diabinho, né? Do desenho da Disney, do Pluto. O eu inferior é aquele eu da gente que não quer se desenvolver, que é preguiçoso, que é maledicente, que é julgador, que é
enfim, que é cheio de defeitos, né? Então, esse é um outro eu. A gente também tem um outro eu, chamado eu máscara. Já ouviu falar nisso? Eu máscara é o eu que eu uso para conviver e para sobreviver em determinados ambientes sociais. Então, é aquela máscara, é aquela fantasia que eu crio, é aquele embuste que eu crio para conviver, por exemplo, num ambiente empresarial, dentro de uma empresa. Ou, por exemplo, dentro do mundo jurídico, né? Eu sou advogado e posso falar isso com propriedade. No mundo jurídico existe muita fantasia, existe muita mentira, né? Então você chega lá no gabinete do juiz ou desembargador, fala com ele com toda elegância, com toda educação, quando sai de lá, mete lenha nele, é esse juiz bandido, esse desembargador corrupto, não sei o quê. Não é assim? Ou às vezes com o próprio colega, que é advogado também. Então o eu máscara é aquele eu que eu coloco, é aquela máscara que eu uso para ficar bem na fita, para parecer que eu sou educado, alegre, divertido, né? Então aqui, por exemplo, aqui eu boto uma máscarazinha de vez em quando, eu não vou mostrar totalmente como é que eu sou, até porque não tem sentido, né? Então vocês pensam que eu sou uma pessoa calma, paciente, Thaís que eu diga que não, né? Thaís sabe que eu não tenho nada de calma e nada de paciente, né? Em determinadas coisas. Ok, mas aqui eu não preciso me expor totalmente, tá? Mas o eu máscara a gente usa para se defender. E aqui eu não preciso me defender, né? Aqui eu estou sendo eu mesmo com vocês, cada vez até mais, tá? Beleza. Também tem um outro eu, o eu observador. O eu observador é aquele eu que não julga, que ele só observa, que ele só olha para determinadas coisas, situações ou pessoas e não emite juízo de valor. Ele apenas avalia, ele apenas observa para que aquilo ali possa ser utilizado ao nosso favor, ao meu favor. Então, por exemplo, quando eu estou conduzindo um atendimento de constelação, é o meu eu observador que está ali ativado. Porque o meu eu observador, ele não julga, ele só observa a reação do cliente, a minha própria reação com os bonequinhos e por aí vai. Então, o eu observador é um grande aliado. Nas discussões, seria muito bom se a gente, em vez de entrar na discussão, a gente ativasse o eu observador, observasse o outro, não emitisse valor e depois que o outro se exacerbasse, né, se alterasse, a gente falaria com muita calma, mas quem consegue isso, né? A maioria das pessoas não consegue. E também nós temos o eu criança, que é outra parte da essência da gente, que é a criança interior, que são as memórias da infância, que foi tudo aquilo que a gente viveu e que continua guardado dentro da gente. Tá? Então vocês veem, a nossa personalidade ela é formada de muitas camadas, e tem outros eus também, eu estou falando aqui só os principais. Só que a criança interior, ela se destaca por quê? Porque a criança tem muita força, né? Tem muita vitalidade, tem muita alegria, tem muita leveza, tem muita espontaneidade, tem muito prazer, né? E assim, essa abordagem que eu estou trazendo dos eus, ela não é bem da constelação, tá? Essa percepção dos eus eu trouxe do Pathway, que é uma abordagem de autoconhecimento que eu já falei outras vezes, tá? O Bert não fala em nenhum momento desses eus aí que eu estou falando. Eu estou trazendo, incorporando elementos da abordagem do Pathway para trazer, né? Aí sim no Pathway que eles esmiuçam bastante esses vários eus, tá? Então o eu criança, ele serve para nos ajudar, para nos dar força, para nos dar alegria, né? Então, diferentemente do que muitas pessoas pensam, a criança interior, a criança interior ela não está só para prejudicar, não. Claro, óbvio e evidente que quando ela está desconectada do adulto, ou o adulto está desconectado dela, claro que vai dar problema, claro que ela vai ser birrenta, claro que ela vai ser teimosa, ou preguiçosa, ou gulosa, né? Mas tudo isso para quê? Para chamar a atenção do adulto, para dizer assim, ei, tô aqui, você está precisando olhar mais para mim, você não vai fazer isso por bem? Então peraí, eu vou te dar vou te chamar a tua atenção. Que nem quando aquelas crianças estão no supermercado que querem um doce, sei lá, alguma coisa, que começa a fazer birra, esperneia no chão, assim mesmo a nossa criança. Só que, gente,
aí é que tá, e esse é o objetivo dessa live, né? Até meses atrás, até uns 6 meses atrás, ou há um ano atrás, eu tinha a percepção de que a criança, ela estava todo o tempo ferida, ela estava todo o tempo abandonada, ou que ela estava todo o tempo querendo atenção. E tá, mas não todo o tempo. O que eu tenho observado nos meus atendimentos ao longo de 6 meses, a um ano atrás, para cá, né, é que essa criança, na verdade, ela é uma carta coringa nesse baralho da vida. E mais, quando o adulto não consegue fazer um movimento em relação aos seus pais, é justamente ela quem ajuda nessa condução. Ah, Guilherme, peraí, tu tá forçando a amizade, né? Como é que pode a criança interior fazer esse movimento do adulto ou com o adulto? Como é que pode isso? Então vamos lá. E aqui eu vou entrar bem no objetivo da live. Por isso que eu coloquei o nome dessa live, para que serve a criança interior. Então, gente, vamos lá. Quem chegou primeiro nessa vida, nessa existência? Quem está em primeiro lugar? É a criança ou é o adulto? Né? Lei da hierarquia. É a criança. Né? Nós começamos como crianças e nos tornamos adultos. Né? Assim, passamos pela adolescência e nos tornamos adultos. A criança é que recebe a maior pancada lá atrás. Não é assim? Como eu acabei de dizer no início da live, ela que recebe as porradas, os traumas, os efeitos das crenças negativas dos pais, vítima de violência, de maus tratos, tal. Mas se ela conseguiu sair da infância e chegar no adulto, significa que ela sobreviveu, né? E aí, para muitas pessoas, essa criança interior, que poderia ser acuada, poderia ser choramingosa, ou birrenta, ou afoita, como escreveram aqui, poderia ser algo problemático, ela, na verdade, com o tempo, ela se reveste de uma força que ela se torna um grande ajudante, um grande ajudante, um grande auxílio para o adulto. Justamente para poder ressignificar o olhar do adulto para os seus pais. Então, o que eu estou falando aqui para vocês não é fruto disso aqui e nem disso aqui que está aqui atrás de mim, não. É o que eu tenho visto nos meus atendimentos, quase que diariamente. Só para vocês terem noção, tanto hoje quanto ontem eu fiz atendimentos onde eu olhei justamente isso que eu estou falando para vocês. Né? Ontem e hoje, mais uma vez, isso foi se confirmado. Então funciona assim. A criança passou por muitas coisas lá atrás, muitos traumas, muitas dificuldades, mas ela se fortaleceu, ela sobreviveu. E com o tempo, ela se tornou, digamos assim, ela se fortaleceu no sentido de tornar consciente também que o que aconteceu lá atrás com os pais foi o que eles deram conta. E aí essa parte eu não vou conseguir explicar, porque essa parte eu ainda não entendi. E tá tudo certo, né? Não é para entender, mas eu ainda não consegui compreender aqui no racional. Eu só sei que essa criança, ela se fortaleceu, isso eu tenho visto muito. E aí, quando o adulto, que teoricamente era para ter a consciência, né? Não, mas o meu pai foi abandonado pelos pais dele, a minha mãe foi vítima de maus tratos, então meu pai não tinha como fazer diferente, nem a minha mãe, eles sofreram muito, foi o que eles deram conta e tal. Então o adulto que era para fazer isso, ele fica só aqui. Né? E é aquilo que eu venho falando reiteradas vezes. Gente, não adianta guardar não adianta ter a informação aqui se não trouxer para cá. Não adianta. Ou, não vou dizer que não adianta, não vou ser radical, mas não é o suficiente. Pronto, não é o suficiente. É preciso trazer daqui para cá. E aqui, e quando eu falo aqui analogicamente, na alma da gente, é uma analogia, né? Não é bem no coração. Na alma da gente é que mora essa parte da gente, é que mora a essência da gente. A nossa essência está na nossa alma, né? E é lá onde a criança reside. Então, para muitas pessoas, a criança interior é ela que é a chave
para conectar com o adulto, com o adulto não, desculpa, com o pai, o adulto com os pais. Né? Então, o que eu vejo nos atendimentos? Então, quando eu coloco, né, o filho ou a filha de frente para os pais, a gente tenta fazer uma conexão. Gente, isso tem sido assim muito fácil. Quando eu vejo que não acontece, quando eu vejo que o adulto está na birra, e aí não é a criança, olha que doideira, não é a criança, é o adulto, eu coloco a criança interior. Né? Então essa criança ela está disponível para o adulto na imensa maioria das vezes. Então ela é esse canal, ela é essa força que o adulto não tem para ir até os pais. Na imensa maioria das vezes, repito e repito e repito, porque é o que eu tenho visto nos meus atendimentos. Tá? Nos meus atendimentos. Tá bom? E aí, a criança que já tem toda essa força, que já consegue olhar para o papai e com a mamãe com gratidão e com respeito, ela segura na mão do adulto e diz assim, ó, eu sei que foi difícil para nós dois, mas eu já consigo fazer isso. Para mim, que foi mais difícil, eu já consigo. Por que você não consegue? Vamos tentar fazer junto? Vamos lá? Experimenta. E aí, em 99% das vezes, era isso que estava faltando para o adulto, conseguir ir até o seu papai, ir até a sua mamãe e tomá-los, ou começar a tomá-los como certo. E é muito bonito olhar isso, né? É muito forte. Eu tenho as constelações que eu tenho feito, eu tenho me emocionado muito. Eu e o cliente, né? Eu venho me emocionando muito, às vezes eu me emociono muito, porque é um movimento lindo, que traz uma paz, que traz um contentamento, uma tranquilidade sem tamanho. Né? Então, se alinha o filho com os pais e se alinha o adulto com a criança. Né? E aí, aquela coisa que eu falei, acho que eu falei até na última live ou na penúltima live, pena que eu não estou com o tripé aqui, eu botei ali, tirei da mesa. Né? Nós somos formados sistemicamente por um tripé que é a nossa base essencial, que é o papai, a mamãe e a criança, né? Um tripé assim, né? Para segurar a câmera, por exemplo. Se eu tiro uma das pernas do tripé, o que acontece? Deixa de ser um tripé e não dá para apoiar a câmera ou o celular, ou o que for, né? E aí, sem isso, não rola. Não acontece a mágica, né? A Cássia está dizendo aqui, sem culpabilizar os pais, como a música do Legião Urbana, né? São crianças como você. Aquela música é linda, cara. Aquela música é linda. Renato Russo estava inspiradíssimo. Aquela música é totalmente sistêmica. Gente, me lembra o nome dela aí que me fugiu agora a memória. Como é que é o nome da Pais e Filhos? Não. Como é? São crianças como você, é que você vai ser quando você crescer. Pais e filhos, exatamente, né? Tá? Então, essa criança tem essa função, né? Tem uma pessoa que colocou aqui, eu faço questão de comentar isso aqui agora. Não é fácil ter um pai que assassino da própria mãe, ter gratidão ou não julgar. Olha só, a gratidão aqui, eu concordo que não julgar é bem difícil, é quase, não vou dizer impossível, é bem difícil. Mas a gratidão é possível ter não pelo pai, mas pela vida. Porque se você ainda está vivo, não sei se você falou de você ou se você falou de um exemplo, né? Mas se o filho continua vivo, ele precisa ter essa gratidão pela vida para continuar na vida. Tá? Eu queria dizer só isso. Porque eu sei que aqui daria uma outra live falar sobre isso que você colocou aqui, tá bom? Então, vamos voltar. Então, o Renato Russo estava muito inspirado, né, quando escreveu Pais e Filhos. Então, gente, a criança interior, ela não serve para trazer problema. Ela não serve para fazer birra. Ela não serve para fazer a gente ter compulsões, ou por compra, ou por alimento, ou por sexo, por exemplo. Ela não serve para dar prejuízo. Ela só faz isso quando ela quer chamar a nossa atenção para que a gente se alinhe a ela. Alie a ela, não é nem alinhe, alie, de aliado a ela,
para que a gente ganhe força na vida para caminhar melhor. E de novo, quais são as forças, quais são os atributos de uma criança interior, da criança interior? O que essa entidade, o que essa parte da nossa essência tem para nos oferecer? Para a gente caminhar melhor nessa vida tão doida, cada vez mais doida, né? Alegria é o principal. Quem não precisa de alegria? Prazer. Quem não precisa de prazer? Vitalidade, espontaneidade, leveza. Se alguém lembrar mais algum atributo da criança, pode botar aqui. Eu só lembro desses 5 agora, que são, acho que, mais que o suficientes. Então, ela é a chave para restaurar o movimento interrompido. Olha só, Rebeca, eu tenho visto isso com muita criatividade. Obrigado. Eu tenho visto isso com muita frequência, Rebeca. Não é todas as vezes. Algumas vezes, ou sei lá, se bem que para mim está sendo muito comum, não sei porquê, mas, sei lá, 50-50, não sei. Pode ser que o adulto consiga fazer esse movimento interrompido em direção aos pais, mas no meu caso, eu tenho visto isso com muita liberdade. Segurança, eu acho que não é da criança, não. A liberdade, sim. Coragem, sim, as crianças são muito corajosas. Pureza, maravilha. Então, no meu caso, o que eu tenho visto nos meus atendimentos é que sim, a criança ela tem sido esse grande elo, essa grande ponte entre o adulto e os pais. Né? Verdadeiras, né? Enfim, tá? Aí, Rebeca, cada caso é um caso, cada situação é uma situação. Não dá para generalizar, tá? Aqui eu estou trazendo, e eu fiz questão de fazer essa live, porque isso tem sido muito comum, gente, nos meus atendimentos, mas muito. E ó, não é proposital não, tá? Não pense que quando eu começo a constelação, eu digo, já vou botar logo aqui a criança, porque já vai resolver isso. Pelo contrário, hoje mesmo, no atendimento que eu fiz mais cedo, fiz de tudo para o adulto conectar com os pais e não dava. Já no final do atendimento, nos 45 segundos dentro, eu disse assim, pais, vou fazer aqui, vou tentar uma última coisa aqui. Eu vou colocar a criança interior dela para ver se rola. Mas foi dito e feito, cara. Foi batata. Eu ainda brinquei com ela, digo, porra, esse tempo todinho a gente podia ter resolvido isso desde o começo, né? Entendeu? É um processo demorado, temos que calçar os sapatos dos nossos pais, entender que eles tiveram os motivos de serem como são. É isso, é um processo bem demorado. Na verdade, é um processo para a vida toda, penso eu. Isso não se consegue numa constelação, não consegue em 6 meses de terapia, 1 ano de psicoterapia, ou 1 ano, ou 6 meses, ou 2 anos de análise. É a vida toda. Isso aqui é uma cebola que a gente vai descascar até acabar a vida e depois também. Claro que eu digo, por que não? Só que assim, à medida que você vai descascando essa cebola, isso vai ficando mais leve, gente. Vem cá, vocês acham mesmo que eu não tenho dificuldade ainda com meu pai e com a minha mãe? Fala sério, né? Porque quem acha isso tá vivendo na Disney. Claro que eu ainda tenho e vou continuar tendo. Assim como vocês, gente. É um processo pro resto da vida. Só que vai ficando mais leve, mais fácil. As recaídas vão cada vez sendo mais espaçadas. E às vezes vai ser só um desconfortozinho de leve. Tá? Beleza. E gente, com o tempo, dá para se virar nos 30, show de bola. Com maior tranquilidade. Tá? O resto da vida. Se alguém disser para vocês, seja uma pessoa, entre aspas, comum, ou seja, alguém que trabalha com isso, se assim, eu já estou curado na relação com os meus pais, está mentindo. Está mentindo ou está muito iludido. Está muito iludido. Porque ninguém está. Basta você ver isso pela postura dela. Porque a pessoa que diz isso, ela está até numa arrogância. Eu já estou muito bem. Eu já estou. O fato de eu saber lidar com as dificuldades dos meus pais não significa que eu já estou curado
da dificuldade, já tenho uma relação curada, 100% curada com eles. De jeito nenhum. Exatamente, está na máscara. Né? Gostei disso aqui. Uma vez eu ouvi assim, a total consciência da dor diminui o sofrimento. Perfeito, é isso aí. Buda disse que o sofrimento, o sofrimento é opcional, mas a dor a gente tem que passar por ela, alguma coisa assim. É assim? E sofrimento é diferente de dor. Né? Então, gente, a criança interior, tem perguntinha aqui, ela serve para isso. A criança que fez xixi na cama durante muitos anos, pode comentar? Aí, cara, só caso a caso. Eu não vou comentar porque, assim, tem muitas situações que podem levar essa criança. Geralmente é um medo, enfim, não dá para comentar aqui. I'm so sorry. Tá? Então, a criança interior serve para ajudar. A criança interior tem tanta força quanto o nosso papai. Não, tanta força? Não sei. Talvez não, porque papai e mamãe são dois, né? E ela é só uma. Então vamos lá, vamos botar papai e mamãe 75% responsável pela força e a criança 25%. Tá? Força interna. Não é pouca coisa não. Né? A dor é inevitável, mas o sofrimento é opcional. Tu repetiu a dor de novo. Né? Eu acho que é isso aí a frase. Tá? Ok? Então, gente, a criança, ela serve para muita coisa boa. Muitas coisas boas. E aí, pílula sistêmica da semana retrasada, né? Não adianta, mas não adianta fazer meditação para curar a criança interior se não brincar com os filhos, né? Então, brincar com os filhos é uma excelente maneira de conectar com essa menina ou com esse menino que está aí dentro de vocês. Guilherme, não tenho filhos. Tem sobrinho? Beleza. Maravilha, faz com sobrinho. Não tem sobrinho? Tem filho de amigo. Não tem? Beleza. Faz com cachorro de estimação. Não tem cachorro de estimação? Não tem nada? Faz sozinho. Bota um filme, um desenho animado, um filme lá da tua infância e assiste com ela. Faz um balde de pipoca. Toda criança adora pipoca. E come assistindo aquele filme com ela. Tá? Guilherme, tuas lives e palestras do Instagram me ajudaram muito a aprender a amar meus pais todos os dias, a ter gratidão por eles, a olhar eles de uma forma diferente. Obrigado. Eu que agradeço, Viviane. Obrigado. E que bom que te ajudou, porque esse é o propósito daqui, né? Às vezes nós temos umas raivazinhas com um seguidor que tira a gente do eixo, mas é normal, né? Faz parte. A gente tá aqui para dar a cara a tapa, né? Pois é, com cachorro dá para fazer, tá bom? Então, gente, para conectar com essa criança, tem várias maneiras. Faz isso com seu filho ou com a sua filha. E não, claro que não vai fazer isso todo dia, né? Porque nem todo dia a gente aguenta brincar com o menino. Eu, pelo menos o meu de 4, por ele a gente brincava de 9 da manhã a 10 da noite. Não dá, né? Tá isso que eu digo. Mas na medida do possível, gente, isso é tão bom, tá? Vocês estão botando comentário para diacho, eu não vou conseguir responder vocês nem a pau juvenal, né? Então, adulto mais saudável, quanto melhor tratada for sua criança. Perfeito, Cássia, exatamente, é isso aí mesmo, né? Como faço para conectar com a minha criança interior, lembrando de mim daquele momento? Não, Leonor, acabei de dizer, não precisa ser lembrado da infância. Você pode fazer isso brincando com os teus filhos, se você tiver filhos ou netos, né? Quando estiver brincando com eles, segura na mãozinha deles ou toca no ombro deles e diz assim, você representa a minha criança. Diz não, pensa, você representa a minha criança interior. Show de bola. E deixa, literal, assim, entre aspas, deixa o pau comer, deixa o negócio acontecer. Você vai ver que é bom demais. Bom demais. Toda vez que eu faço isso com o Luiz, top de linha, né? Ou então faz o que eu falei, não tem crianças com você, não tem animal de estimação para brincar também, porque o animal pode ser a tua criança, só você tocar nele e dizer, você representa a minha criança, né? Cachorro, gato, faz sozinho, coloca um filme bacana, né? Eu tenho 42, eu sou da época dos Jetsons, da Caverna do Dragão, He-Man, She-Ra, Thundercats, DuckTales, os próprios desenhos da Disney. Vamos lá, gente, lembra aí quem está na faixa dos 40, 35, 40, 42, né? Naquela época, os filmes dos Trapalhões, da Xuxa, os desenhos da Disney, né? Eu lembro que a primeira vez que eu fui ao cinema foi para assistir Bambi, né? Desenho da Disney. E, enfim,
Tem muita coisa, né? Se não quiser assistir de coisa lá atrás, assiste hoje. Hoje tem muito mais desenho do que antigamente, né? Só tem que ser coisa alegre, lúdica. Não vai me botar um filme romântico, pelo amor de Deus. E nem um filme de terror. Por favor, gente. Eu perdi um monte de comentário aqui, né? Tá bom? Então só não bota filme de terror, nem filme romântico. No final o cara morre, não sei o que, ele não fica com ela. Pelo amor de Deus. Vê as fotos da infância, ajuda, né? Só não vale, não sei se a pessoa que eu vou dizer isso aqui está aqui para me escutar isso, né? Só não vale fazer o seguinte, Raquel, não é para ti não, é para uma pessoa específica, uma pessoa querida minha, né? Só não vale colocar a foto da menina na mesa e não fazer a conexão com ela. É a mesma coisa de fazer meditação para curar a criança e não brincar com os filhos. Não adianta botar a foto lá da criança na mesa ou no quarto e não fazer um movimento para ela. Não adianta. Né? Mas é bom, às vezes, pegar as fotos, relembrar bons momentos, gente. Bons momentos. Uma outra coisa que vocês podem fazer também, escrever uma carta. Não vocês para a criança, mas deixe a criança de vocês falar, escrever uma carta para vocês. Tá? Mulher Maravilha, Castelo Rá-Tim-Bum, né? Desenho do Pica-Pau, do Pingu, Pica-Pau, Papaléguas, legal. Eu quero assistir esse filme, Milagre da Cela 7, né? Então, escrevam uma carta da criança para vocês. Você é top, primeira live que vejo, mas já gostei. Que bom, cara, que bom, seja bem-vinda, né? Então, faça uma carta da criança interior para vocês. Comendo doce, comer um brigadeiro. Agora cuidado para não engordar, né, Cássia? Ontem foi Dia Nacional da Rebeca disse, do combate ao abuso infantil. Como a criança interior pode voltar a confiar nos pais e na vida após um trauma como esse? Ou depende de cada caso. Beleza, Rebeca, eu faço questão de responder isso, apesar de ser um tema bem delicado. Acho que foi na última live que eu fiz na sexta-feira passada, não sei quando foi, eu disse que eu não trato de temas delicados ou polêmicos aqui, mas eu vou falar sem entrar e esmiuçar. Cada caso é um caso, lógico. Tem casos em que o adulto vai precisar ir até a criança. O Paraná, um beijo para todo mundo que está no Paraná. Adoro o Paraná. Tive em Curitiba uma única vez, mas adorei. Então, tem casos em que o adulto vai precisar ir até a criança, acolher a criança, abraçar a criança, trazer ela para junto. Né? E isso é um processo, isso não se faz em uma vez, uma única meditação ou numa constelação, isso é um processo. Então vai ter muitos casos em que o adulto vai ter que sim ir até a criança e dizer para ela, tudo bem, foi difícil para nós? Foi, mas deu tudo certo, a gente conseguiu superar. Beleza? Vai ter casos que vai ter que fazer isso mesmo. E com a ajuda profissional, de preferência, de muita preferência. Um psicólogo, um psicanalista, um psiquiatra, um constelador, às vezes tudo junto. Porque a gente está falando de casos sérios, de abuso, né? E vai ter casos em que a criança, por incrível que pareça, Rebeca, por incrível que pareça, a criança, calma lá que eu vou já dar sugestão, a criança está prontinha para fazer, aliás, a criança já fez esse movimento de reconciliação com os pais. Foi o que eu disse há 20 minutos atrás. A criança já está livre. A criança já compreendeu que o papai tinha uma doença na alma, e a mamãe também, ou a mamãe também. Compreendeu, por exemplo, que o papai podia estar honrando os homens da família dele que são abusadores. E aí é o inverso, é a criança que vai ajudar o adulto a conectar com os pais. Guilherme, não acredito nisso. Beleza, cara, mas é uma realidade. Que eu tenho visto isso, inclusive. É porque eu não posso publicar os depoimentos, ou porque as pessoas, enfim. Mas o que eu tenho ouvido dos meus clientes disso, Guilherme, nossa, caramba, conectar com essa criança. E eu nem olhava para ela, eu não queria olhar para ela, mas agora eu estou vendo a diferença que ela faz na minha vida. Então tem casos, Rebeca, que a criança sim, interior é que vai conduzir o adulto para os pais, mesmo os pais tendo cometido abuso. Tá bom?
Tem um livro que se chama Volta ao Lar, Como Resgatar Sua Criança Interior. É maravilhoso. Não conheço, gostei. Liliane, tá aqui, ó, tem uma sugestão da Liliane. Rosângela, eu acho que é a Rosângela, né? Tem uma meditação eu posso parar de honrar meu pai? Negativamente, sim. Positivamente, eu não aconselho parar, né? Tem uma meditação da Louise Hay, já faz a terceira ou quarta vez que eu falo isso aqui, chamada Meditação para Curar a Criança Interior, ou de Cura da Criança Interior. Tá? Vou escrever o nome dela. Tá? Isso está me assistindo? Não. Louise Ray. Vou escrever aqui nos comentários o nome dela, tá? Gente, peraí. Louise Ray. É uma terapeuta americana que já até faleceu. Não, meu amor, nada não. Ela tem essa meditação. Eu sugiro que vocês escutem, tá? É uma meditação de uns 50 minutos, mas os 20 e poucos minutos iniciais é que são interessantes, depois é só música, tá bom? Então escutem preferencialmente, muito preferencialmente, antes de dormir. Vão lá no YouTube que tá lá, coloca lá, Meditação para a Cura da Criança Interior, Meditação Cura a Criança Interior, Louise Hay, nem Ray, é Hay, isso, e no YouTube. E coloquem, e escutem antes de dormir, gente. Coloquem o fone de ouvido. Tá no grupo no Telegram, né, Thaís? Maravilha. Então, quem tá no grupo do nosso Telegram, tá lá a meditação, tá bom? Gente, é ótimo. Ela começa a meditação conectando com a nossa criança e depois ela faz um negócio top. Ela ajuda a gente a conectar com a criança interior dos nossos pais. Ajuda a conectar com a criança interior. Coloca, meu amor, por favor, lá no grupo Telegram, tá? Obrigado. A criança interior dos nossos pais. Então é uma meditação, muito legal. Para escutar uma vez só, para escutar um mês, no mínimo, antes de dormir, tá? E aí, gente, eu quero fazer um exercício, quero sugerir um pequeno exercício com vocês. Vocês topam? Né? Guilherme fala de novo como fala. Não tem que falar não, Janaína, é só brincar, filha. Não tem que falar nada não. É só brincar. Tem uma pessoa que está me perguntando aqui rapidinho, gente, eu vou ter que voltar aqui. Tem como constelar a criança interior? A Evelise está perguntando. Só tem como, tá? Guilherme, qual livro você indica para ter noções iniciais das leis sistêmicas? Um Lugar para os Excluídos, do Bert Hellinger. Você encontra ele de graça no YouTube, no Google. Um Lugar para os Excluídos. Eu fiz e é maravilhoso. Não consegui dormir depois porque fiquei muito feliz. Que legal, Gislene. Tem como constelar a criança interior? Só tem. Como entrar no grupo do Telegram? Aline, manda para mim um direct. A gente vai botar o link a gente vai colocar o link no story. Pronto, tá? Para quem quiser entrar no grupo Telegram, tá bom? Vamos colocar lá. A Thaís já deve estar fazendo isso. Se puder fazer isso, já meu amor faz, tá? Gente, posso fazer um exercício com vocês rapidinho? Vocês topam? Né? A gente tem 8 minutos só, mas dá tempo de fazer, tá? A meditação da criança interior, não é anterior, viu? Eu sei que foi erro de digitação. Da Louise Hay, tá? Um Lugar para os Excluídos. Não é um lugar dos excluídos, para os excluídos, tá? Um Lugar para os Excluídos. Liliane, depois se tu puder me mandar por direct o nome desse livro, eu te agradeço, porque eu não vou conseguir gravar. Já até esqueci o nome do livro, tá? Vamos fazer um exercício bem rapidinho. Bem rapidinho, porque eu só tenho 7 minutos com vocês aqui, teoricamente. Vocês estão escutando essa música que está de fundo? Dá para escutar? Tá no máximo. Eu quero pedir uma coisinha bem rapidinho para vocês. É bem simples o exercício, tá? Quero que vocês agora só escutem a minha voz. Se vocês não estiverem sozinhos, corram rapidinho para um canto da sala, do quarto, para algum lugar que vocês fiquem sozinhos 2 minutinhos. Tá? Ou então coloque o fone de ouvido e feche os olhos. Obrigado, Liliane. Coloque o fone de ouvido e feche os olhos, ou então fiquem quietinhos. E aí eu vou pedir para vocês tomarem 3 respirações de olhos fechados. Não precisa mais escrever agora, só me escutem.
tá bom? Fechem os olhos e tomem 3 ou 4 respirações. Deixe o ar entrar pelo nariz e sair pela boca. 3 ou 4 vezes. Inspirando pelo nariz e expirando pela boca. E agora eu quero pedir para vocês se imaginarem, visualizarem numa sala branca, toda branca, sentados. E na frente de vocês também tem uma cadeira de criança, também toda branca. E atrás dessa cadeira tem uma porta. E essa porta se abre e dela sai a criança interior de vocês, de cada um de vocês. E ela senta nessa cadeira de criança, de frente para vocês. E vocês só vão olhar nos olhos dela, da criança interior de vocês. E percebam se ela tem uma única frase para dizer para vocês. Dela para vocês. Se não, se ela não tiver, também não tem problema, só olhem para ela. E aí? E aí vocês podem abrir os olhos. Era esse o exercício. Eu fiquei emocionado porque a minha eu nem precisei fechar os olhos para ele me dizer. Isso. Eu que te agradeço, moça. Sem você eu não saberia fazer esse exercício. Essa música é a música que eu boto o Luiz para dormir. Uma das. Ela se chama The Angel's Voice, a voz dos anjos, da Diane Arkenstone. E aí, se vocês quiserem também, para completar esse exercício, escrevam a carta dela para vocês. Lembra que eu sugeri ainda há pouco? Legal. Algumas vão dizer algumas frases, disseram algumas frases, outras só olharam. Vocês vão me fazer chorar mesmo aqui, gente, pelo amor de Deus. De jeito nenhum. A minha disse só: eu te amo muito, meu menino. Que bom. Gente, que coisa linda. Muito lindo mesmo. Que legal. Gente, eu vou terminar essa live agradecendo de coração. Ela vai ficar salva a partir de amanhã ou de hoje à noite. Muito obrigado pela presença de vocês. Eu tô aqui me controlando para não chorar, viu, Janaína? Esse exercício foi ideia da Thaís. Sem a Thaís eu não estaria aqui. Eu e ela somos um só. Se hoje eu tô aqui onde eu tô com vocês, também é graças a ela. Vou fazer um workshop, sim. Tá bom, Walter? Muito obrigado pela presença de vocês, pelo carinho, pela confiança. Foi lindo. Muito obrigado. Obrigado, meu amor, por tudo.
Live disponibilizada daqui a pouco. Gente, eu vou ficar chorando aqui mesmo na frente de vocês. Não tem nem graça, né? Ficar ao vivo para 111 pessoas chorando. Muito obrigado pela presença de vocês, pelo carinho. Sexta-feira temos live para responder perguntas. Te amo, meu amor. Para responder perguntas, tá bom? Obrigado. Fiquem com Deus, fiquem em casa, para que a gente possa sair disso o mais cedo possível, né? E, gente, conectem-se com a criança de vocês, tá? Precisando de ajuda para olhar para a criança de vocês também, é nóis, estamos juntos, atendimentos online desde 2017, né? Tá bom, gente? Muito obrigado, vai já cair aqui, eu tenho 10 segundos. Beijo, boa noite, fiquem com Deus, obrigado por tudo. Sorri pro print.